Então, agora a gente vai dar início ao painel O Futuro da Liderança. E, para moderar esse painel, eu chamo Marcos Hershkovich, que é sempre difícil pronunciar. Marcos é fundador da MHRZ, Consultoria de Governança Corporativa e Familiar, conselheiro do Projeto Rumo, cofundador da Escola F e mentor da Endeavor e do Porto Social. Marcos, é com você. Posso usar esse aqui? Posso, né? Pelo visto. A Elaine teve 5 anos para treinar o meu sobrenome. Ela já está chegando à perfeição. Assim como o Boris fez, eu queria agradecer. Eu vejo as mesas aqui cheias de pessoas queridas. E como Hershkovich, esse também é um lugar importante para mim, né? A gente está próximo aqui à primeira sinagoga das Américas. É algo que tem um simbolismo importante. Prestei muita atenção nos painéis anteriores, na abertura, no primeiro painel. Eu consigo reconhecer muitas das coisas que a gente vai falar nesse painel agora sobre liderança, sobre gente. Então, quando a gente está falando de futuro, a gente está falando de gente. E eu espero que vocês reconheçam esses pontos também. Mas vamos lá. Nós estamos aqui para falar de futuro. E essa é uma palavra pequenininha, mas que, como vocês viram pelo que já foi falado, contém altas doses de imprevisibilidade, né, de insegurança, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente separou 3 recortes importantes sobre futuro para falar com vocês nesse painel. O primeiro é o modelo de liderança do futuro. Que diabo de estrutura é essa capaz de acomodar tanta mudança? O segundo recorte é o líder do futuro, né? Quem é esse super-homem capaz de manter a paz e a tranquilidade em meio a essa tormenta? E o terceiro recorte é quem é o futuro namorado da Anitta. Tão incerto quanto o futuro. Isso é uma brincadeira, evidente, e é bom que se diga, né, que depois desse papo que a gente vai ter hoje aqui, eu espero que vocês cheguem à mesma conclusão que eu chego, que sendo fã ou não, gostando ou não dela, ela personifica uma liderança atual, né, ela tem componentes de liderança importantes, né? Então a gente parte desse futuro, a gente se despide de alguns preconceitos, de algumas visões que a gente opera hoje, para entender o que nos espera. Mas indo ao ponto, né? Minha tarefa aqui é abrir o apetite de vocês, mesmo depois do coffee, para as falas dos nossos 3 convidados que vão vir a seguir, né? E a minha ideia é realmente apresentar para vocês um sobrevoo de alguns pontos importantes quando a gente fala de liderança. A primeira variável importante é o contexto, né? O contexto é rei. E é importante lembrar que, às vezes, um contexto muito semelhante, né, de violência, de opressão, de miséria, é capaz de formar líderes diametralmente opostos, né? Cada um à sua maneira, exercendo a sua liderança, exercendo o seu poder. Ainda dentro do contexto, e aí trazendo para uma situação mais próxima, né? Imaginem vocês, a gente hoje discute muito estilos de liderança, né, e claramente um estilo gregário tem tomado aí à frente. Mas imaginem vocês dentro de um voo, né, voltando aqui para Recife, e percebem que o avião começa a balançar demais, começa a embicar para o lado, e todo mundo desesperado, aí entra o capitão no som do avião, né? Passageiros, boa noite, que é o capitão da cabine de comando. Como vocês devem ter entendido, a gente está enfrentando um problema, provavelmente nós vamos cair. Eu tenho 3 soluções e gostaria de discutir com vocês aqui qual a gente deve tomar. Se eu tivesse nesse voo, a minha missão antes de cair era matar com as minhas mãos o piloto, né, que deveria decidir por ele, pela experiência dele, pela posição que ele ocupa. Por outro lado, se a gente imaginar um cotidiano da maioria de vocês aqui, numa mesa de conselho, numa diretoria, discutindo com outros acionistas, o que você quer é um líder gregário, né? Se você é presidente do conselho, os seus pares esperam que você dê espaço a eles, para que eles se comuniquem, para que eles deem a opinião, para que se construa alguma coisa colaborativa. Então esse é um outro efeito de um contexto,
né? Ele altera o estilo de liderança que a gente precisa ter. Essa é uma citação do Jeffrey Hull nesse livro Flex, que fala um pouquinho desse novo tempo de liderança e do novo líder. Ele diz: vivemos numa era de convergência, de liminariedade, em que muito do que era normal já não é mais. E a única constante é a mudança. Isso está virando uma frase comum, e a gente precisa entender que nós não fomos feitos para a mudança. A gente gosta do status quo, então a mudança é incômoda. Como é que a gente consegue manter um certo nível de conforto com o mundo mudando tanto como está? E aí vem a lição do nosso amigo camaleão aqui, né? Charles Darwin nunca teve tão atual, né? Não é o mais forte, não é o mais inteligente, é aquele que mais se adapta. Esse parece ser uma das poucas grandes certezas que a gente pode ter do futuro. O futuro é para quem conseguir se adaptar para ele. Esse é um grande ponto. E ainda nessa parte de mudança, falando do ponto de vista das organizações, tem uma citação desse livro, né, Pipeline de Liderança, do Han Charan e outros 2 autores, em que eles dizem: gestores que apenas dão ordens, retêm informações e tomam decisões unilaterais não obterão o melhor desempenho do seu pessoal. O gerente tradicional que controlava as pessoas retendo as informações é um anacronismo, é uma espécie em extinção. Vai levar ele e a empresa onde ele trabalha para o buraco. Um outro ponto, uma variável importante que compõem a liderança é o autoconhecimento. E aí eu queria fazer um teste rápido aqui com vocês. Quem se julga alguém razoavelmente bom de autoconhecimento? Que se conheça. Levanta a mão, por favor. Pode levantar, não é pegadinha, não vou pedir para fazer mais nada. Pode levantar. Quem você acha? Quem acha que tem um razoável autoconhecimento? Aí eu vou pedir para ficarem com a mão levantada. Desses que se julgam bons de autoconhecimento, quem de vocês, além de se avaliar, pediu para alguém em torno avaliar vocês? Quem fez a avaliação dos outros? Você vê que já diminuiu um pouquinho de mão, né? Quem depois disso sentou e refletiu sobre esses achados, sobre essas assimetrias? Ainda tem. Pronto. Todo mundo vai ganhar um brinde depois da palestra. Mas isso é para mostrar como o autoconhecimento, que parece algo simples, é complicado, né? São os nossos pontos cegos. Por mais que a gente seja crítico, são coisas que a gente não percebe, que a gente faz e não percebe o que está fazendo. Então, autoconhecimento como um item importante do componente de liderança é algo difícil de acontecer. E é difícil de acontecer mais ainda nesse tempo que a gente está, porque é essa frase, né? Nós somos trabalhos inacabados, em constante evolução e uma era de transição. Olha a bronca, né? Tudo muda, está tudo girando, a gente está evoluindo, o entorno, as coisas ao nosso entorno estão mudando de uma forma rápida e a gente está tentando correr atrás disso. Esse é uma grande aflição do futuro e é uma grande aflição da liderança. Como é que você muda o seu padrão dentro desse contexto? E aí vocês podem perguntar, por que eu estou falando, se a minha especialidade é governança, por que eu estou falando disso, né? E aí eu volto a um ponto que foi citado nas palavras do Alcides e do Marcelo. No fim do dia, tudo são pessoas. Eu tive um ciclo profissional no ano passado, como headhunting, por uma convicção de que no fim do dia é isso que vai fazer a diferença. Entender as necessidades das pessoas, entender as necessidades da organização e conseguir fazer isso casar, né? Você pode ter outros subterfúgios, estratagemas, estratégias, mas se você não convencer as pessoas, se você não fizer os outros viverem o seu sonho, você não vai conseguir realizar o que você quer. Isso, dentro do ponto de vista de governança, é esse diagrama que vocês estão vendo. A gente está vendo uma rápida decadência do modelo de comando-controle e uma ascensão do modelo em rede. Óbvio que provavelmente um não vai acabar com o outro, mas vai ter uma solução híbrida. E essa solução híbrida, quando você olha em rede, significa o achatamento da pirâmide de poder, significa exigir liderança mais cedo das pessoas, né, em cargos mais júniores na organização. E isso não é natural, isso não é algo que a gente venha treinando dentro da organização para fazer.
De novo, uma citação do pipeline de liderança, né? Modelos flexíveis são necessários para lidar com cargos que estão evoluindo em ritmo acelerado. A inovação e a colaboração tornaram-se essenciais em um mundo que os líderes tradicionais dos mercados já não dominam os seus setores, no qual estruturas de equipe operam em linha com a pirâmide tradicional. Era aquele diagrama anterior. Com base nisso, a minha função aqui, como eu falei, é provocar vocês. Né? Fazer a abertura de um painel é uma delícia, porque você sai abrindo porta e acendendo luz, e alguém vai fechando depois, né? Como criança em casa. Então, esses pontos, né? Quais são os degraus de liderança que existem na organização? E não são necessariamente os degraus do organograma. Como você exerce o seu poder? O que observar na formação da liderança? E isso é interessante porque a gente promove uma pessoa pelos feitos passados dela e coloca ela num cargo que vai se exigir dela algo que ela não necessariamente sabe. E a gente acha que ela tem que se dar bem. Né? Vulnerabilidade, eu me mostrar vulnerável, é um defeito ou é uma qualidade? É um componente de liderança? Exercemos um único modelo de liderança ou vários? De novo, uma citação do livro do Jeffrey Hull para ajudar. Nossa evolução depende de superarmos ideias prontas, antiquadas e polarizadas, aquilo que a gente estava falando da Anitta, como separar tarefas e relacionamento, emoção e razão, introvertido e extrovertido, masculino e feminino, alfa e beta, porque todas vêm do mesmo lugar, o espaço entre as nossas orelhas. Isso é essencial para a liderança da Futuro. Uma analogia que eu acho interessante sobre esse tema que a gente vai falar, que liderança, é a eletricidade. Ela está em todo lugar aqui. E a gente, às vezes, não percebe. Né? Nós somos feitos de energia. Tem pesquisas médicas que demonstram que uma conversa próxima entre duas pessoas, depois de 15 minutos, alguns sinais biológicos se equiparam. Batimento, respiração. Então, a gente emana essa energia. Né? Como disse aqui o Alcides, empresas são pessoas. Se o líder é daquela forma, você vai ver que isso reflete na organização como um todo. E aí você tem componentes de inovação, criatividade, otimismo, humildade. Tudo isso emana das pessoas, isso não brota de lugar nenhum. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está mandando para os outros e para a organização, porque isso é sentido. E para a gente fechar e chamar os nossos painelistas, eu queria trazer um último ponto que eu acho importante para falar sobre humor, lembrando que humor não é antônimo de não ser sério. Né? Você pode ser humorado e falar com seriedade. O antônimo de bom humor é chato. Né? E a gente não precisa disso no dia a dia. O dia a dia já é duro o suficiente. Então, isso não quer dizer que líderes não podem passar por um dia ou uma semana ruins. A vida não para. E que nossa pesquisa não sugere que o bom humor precisa de ser de alta frequência e ininterrupto. Basta ser otimista, sincero e realista. Então, com essas provocações, eu queria chamar aqui para compor o palco e a gente começar os nossos painéis, os nossos 3 convidados. Eu vou ter que ler aqui porque os resumos de todos são extensos. Eu queria começar chamando, por favor, o Luciano Meira, que é nosso debatedor. O Luciano é professor da UFPE e da Cesar School e sócio fundador da Joy Street. Queria chamar agora também o Sérgio Pisa. O Sérgio é expert em gestão de capital humano, apoia líderes na maximização do seu desempenho e do seu potencial e é responsável pelo RH, TI e comunicação na Klabin e membro do comitê de pessoas da Oi e da Petrobras. E, por fim, para assumir aqui o comando do microfone e fazer uma primeira apresentação a vocês, eu queria chamar o Jacques Sarfati. Ele é sócio da prática de CEO em Board Services da Russell Reynolds e vice-presidente da Câmara Brasil-Israel. Ainda é responsável por organizar missões de tecnologia e inovação em Israel para acionistas, conselheiros e CEOs. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Podemos ver de novo, vamos recapitular. Não, está mudando. Enquanto isso, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Marcos me apresentou, sou sócio da Russell Reynolds, não sei se vocês conhecem. A Russell
é uma empresa americana, base em Nova York, em que a gente é focado em contratação do C-Level e conselheiros. E, além disso, a montagem de acompanhamento de plano de sucessão. E o outro chapéu que o Marcos comentou tem tudo a ver com o que eu faço, porque com a mudança que a gente viu aqui, o aspecto de inovação e tecnologia ele está muito presente em todas as empresas, em todos os mercados. E há 3 anos atrás comecei a montar pela Câmara de Comércio essas missões anuais de inovação e tecnologia, levando empresários para uma experiência em que lá eu sempre falo assim, lá é para trabalhar, são 30 reuniões em 5 dias. E realmente eles aprendem um outro ecossistema que muitos deles trazem para cá e implementam aqui no Brasil. Vou começar... Não. Tá. Eu vou... Então, para falar um pouco da mudança do papel da liderança, e liderança não é somente do CEO. Quando eu falo liderança, é o papel do acionista, o papel do conselheiro e o papel do C-Level. Né? Para entender o novo papel dessas lideranças, a gente tem que entender que mudanças estão acontecendo, e muitas delas a gente já viu aqui nas apresentações anteriores, e qual o reflexo dessas mudanças nos modelos de liderança e nas pessoas. Então, essa apresentação vão ter 3 blocos, né? Mudanças, reflexos, impacto nas competências. Que mudanças a gente vê? 4 mudanças principais que a gente vê aqui. Primeiro, o que já foi falado aqui, redução global da economia, né? Com nível de instabilidade e volatilidade altíssimo no mercado. É o medo do futuro. Antigamente, os CEOs, os acionistas, etc., tinham uma previsibilidade muito maior do que ia acontecer. Então, as pessoas entravam, seja no conselho ou nas posições de C-Level, ficavam muito tempo e muitas vezes fazendo a mesma coisa. Né? Hoje, o mercado exige uma adaptabilidade, que foi o que o Marcos falou, aos novos mercados e às novas pressões. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ascensão de novas tecnologias, que a gente também viu aqui. Inteligência artificial, digitação, automação. Tudo isso faz com que a criação de valor não seja mais linear. Hoje, a criação de valor depende de um ecossistema, onde você tem vários agentes e você tem que interagir com todos esses agentes. Hoje você tem teu competidor que não é mais competidor, o teu consumidor que você tem que co-criar com ele. Você tem as startups, como comentaram aqui, meu competidor, que a Elaine comentou, meu competidor antigamente estava na esquina, hoje ele está no mundo. Então, esse ecossistema também pressiona os modelos de liderança. Terceiro ponto, riscos e demandas globais novos, que é o quê? Os riscos ambientais, os riscos sociais e os novos modelos de governança. Hoje, a cada dólar que é investido pelos fundos internacionais, a cada 4 dólares, 1 dólar é investido em empresas que promovem o ESG, que é a sigla hoje de Ambiente, Governança e Social. O futuro dessas empresas ele está direcionado, tem que estar alinhado com esse novo movimento. Um outro exemplo, antes de ir para o 4º ponto, hoje, em governança, e que o Marcelo falou em diversidade, esse é um outro ponto que é extremamente cobrado dos investidores internacionais. Hoje você tem os grandes fundos, BlackRock, Fidelity, Vanguard, que eles não votam em chapas que só tenham homens. Então, eles começam a pressionar as grandes empresas mundiais, inclusive no Brasil, já que são grandes investidores de grandes empresas aqui também, a implementar a diversidade e a ESG. E 4º e último ponto, em termos de mudança,
as mudanças na força de trabalho, que a gente vê os millennials no papel de liderança e a geração Z entrando nas empresas. E os desafios da liderança é como é que eu atraio essa geração. O que eu vejo em algumas grandes empresas é que alguns programas de trainees eles estão com um número inferior ao número de inscrições dos últimos anos. Por quê? Porque hoje, para uma geração Z entrar numa empresa, ele exige uma série de condições. Exige ou ele escolhe. Hoje ele tem tantas opções que ele não acha que é mais interessante entrar em empresas de grandes nomes e de ou empresas grandes que fizeram nome no passado. Então, a gente já nota um declínio no número de inscrições de estágio de algumas empresas. Então, essas são as 4 grandes mudanças que a gente identifica no mercado. E como é que as 4 grandes mudanças impactam o modelo de liderança? A primeira delas, que eu mencionei, que é a redução e a instabilidade na economia mundial, você tem que, no modelo que você tem, além de entregar o curto prazo, o resultado trimestral ou resultado mensal, você tem que ter um olhar para o futuro. O que eu vou criar de estratégia, o que eu vou criar de propósito e como é que eu vou manter a longevidade da empresa. Um exemplo que eu tenho de um cliente que eu estou trabalhando, eles têm um negócio que tem no Brasil, Estados Unidos e Europa, só que é um negócio em declínio. Então, ele nos pediu um perfil de um presidente que extrai o máximo desse cash cow que eles têm hoje, que está declinando, e que ajude a criar um negócio em paralelo para investir o dinheiro que é ganho no velho para investir no novo e manter essa empresa em operação. Então, isso é só um exemplo da complexidade hoje que o mercado imprime nas organizações. Para a gente, a complexidade que é achar um perfil com essas competências, que às vezes são totalmente de polos diferentes. E terceiro, a preocupação e atenção que o acionista tem em relação ao negócio dele. Segundo ponto que eu mencionei, ascensão de novas tecnologias. Que pressão que faz isso nos modelos de liderança? Primeiro, você tem que ter uma empresa menos hierarquizada, mais ágil, propensa a errar e agir de maneira com que erre mais rápido e aprenda mais rápido. Esse é um ponto em que poucas organizações, a não ser as startups e as novas empresas, estão dispostas a implementar e aceitar. Então, um modelo hoje, quando você olha algumas empresas de sucesso e novas empresas, elas fizeram um processo de ação, ser rápido, aprender com erro e refazer plano. Um exemplo aqui que eu posso dizer alguns fundadores, eles têm todo o mérito pela construção das empresas e do império que eles fizeram. Só que, em muitos casos, eles querem manter o processo como foi antigamente. E é um clichê esse jargão, que o sucesso do passado não garante o futuro, mas hoje, cada vez mais, esse clichê faz sentido, ele é real. A gente trabalha com empresas familiares. Para vocês terem, mundialmente, a Russell tem 46 escritórios no mundo. A gente fez uma pesquisa e 80% das empresas no mundo são empresas familiares. E 30% dessas empresas, elas conseguem ir até a terceira geração.
Então, isso só comprova que precisa mudar, e o clichê, que eu acho que eu mais ouço fora do Brasil se aplica, o não mudar é mais arriscado do que mudar. Terceiro ponto que eu levantei os aspectos socioambientais de governança. Qual o impacto disso nos modelos de gestão? Hoje, os indicadores de performance da empresa não são apenas indicadores financeiros. Você vê uma série de indicadores, inclusive para investimento, que não são financeiros. Alguém aqui, não me lembro quem, comentou sobre a Vale. Um principal indicador da Vale hoje, é claro que é o valor da ação, etc., mas tão importante quanto isso é a segurança, né? É o monitoramento das barragens. Então, existem hoje vários indicadores que foram implementados dentro da gestão da Vale em que monitoram os riscos de barragem, de segurança e de riscos ambientais. E, de novo, para cada vez mais investidores internacionais, esse está sendo um fator também de investimentos. E, por último, o quarto risco, ou a quarta mudança dos milênios, que estão preocupados com o propósito, preocupado com o ambiente, preocupado com a governança. Aqui você vê que a força de trabalho ela precisa ser cada vez mais diversa e inclusiva. O que pressiona isso dentro das organizações? Dentro das organizações, e aí eu falo em todos os níveis, e também comentaram aqui no conselho, né? Hoje em dia, não dá para ter um conselho formado por homens brancos de 50 anos, cursaram as mesmas escolas, frequentam os mesmos lugares de férias, têm os mesmos amigos. Essa não diversidade não ajuda no negócio e não ajuda a atrair novos talentos para as organizações. Foi comentado também aqui dos percentuais de conselheiras mulheres nas empresas. Hoje, as empresas do novo mercado, que são 130 aproximadamente, das 130 empresas, 90 empresas têm conselhos apenas de homens, né? Então, hoje tem vários movimentos mundiais no Brasil pressionando por uma mudança nesses conselhos. Você tem a Women Corporate Directors, você tem o 30% Club, entre outros movimentos, que têm pressionado essas empresas a mudar. E tem surtido efeito. Nos últimos 12 meses, das mais ou menos 30 posições de conselheiros que fizemos, 60% foram de mulheres. Quer dizer, a demanda por conselheira mulher, e não é só por ser mulher, né? Não é mulher para dizer temos mulher no conselho. É ter mulher para dizer tem uma cabeça diferente, tem uma visão diferente, tem uma atitude diferente. E quando a gente faz as avaliações de conselho, que é outra coisa que a gente faz, quando a gente faz o 360 e conversa com todos os conselheiros para avaliar cada um deles, a gente nota que as mulheres elas são mais assíduas, elas leem todo o material, elas têm coragem de perguntar o que não sabem, então realmente muda a dinâmica. E todo mundo que passou por esse processo viu um incremento ou uma mudança, uma melhora na governança da empresa. O último ponto que eu mencionei, a mudança dos milênios, né? Então, falei do diverso, do inclusivo, e falei no nível do conselho. E no nível dos novos, outro número que achei interessante é que o número de estudantes que aplicam para MBAs ele tem decrescido mundialmente. Por quê? Porque hoje eles têm, além de várias opções, como mencionei anteriormente,
eles acham que passar 2 anos numa sala de aula é muito tempo. Em 2 anos já mudou tanta coisa. Então, esse é um número das universidades dos Estados Unidos, esse decréscimo. Então, olhamos as 4 grandes mudanças que estão ocorrendo mundialmente, onde é que essas mudanças impactam os modelos de liderança, e com tudo isso, qual é o impacto na competência da liderança. Não passei nenhuma. Não vou só num modelo aqui de. Então, o que muda nos perfis de liderança? Aqui está de CEO, mas vou falar de um modo genérico. Primeiro ponto, como já falei anteriormente, obrigado, esqueci do celular. Agilidade e senso de urgência. Hoje em dia, o foco não é ser grande, é ser ágil. Então, o que quer dizer isso? Eu vou dar alguns exemplos de vivência de empresas familiares. Às vezes eu chego numa empresa e aí na discussão do conselho, sempre tem a discussão, será que eu troco esse conselheiro, não troco esse conselheiro? Vou trocar no próximo mandato. Esse mandato é daqui a 1 ou 2 anos. Não dá mais para esperar tempo. Não dá para esperar 1, 2 anos. Não, porque ele foi leal, ele ajudou a crescer a empresa, etc. Então, as empresas, elas têm que, além de ser mais ágil, elas têm que ter mais coragem em fazer as mudanças. Segundo ponto, aprender constantemente. E o aprender de antigamente era aprender em sala de aula. Hoje não é mais em sala de aula. Hoje, todo dia você aprende, ou deveria aprender. Você aprende, seja entrando nas nossas maquininhas aqui, você aprende conversando, você aprende se conectando. O mundo hoje é aprendizado constante, não é em sala de aula. E tão importante quanto aprender constantemente, é aprender a desaprender. O que valeu, às vezes não vale mais. Então, para você abrir para novos caminhos, novos aprendizados, você tem que deixar para trás algumas coisas que você aprendeu e não são mais úteis. Não estou dizendo que você não tem que aprender com a experiência. Eu estou dizendo que a experiência vale, mas você tem que incluir o novo. Terceiro, ser inclusivo, diverso. O líder que não é inclusivo e diverso, ele não vai atrair, ele não vai desenvolver, ele não vai motivar, ele não vai reter os talentos. Hoje o mundo mudou, as exigências mudaram. O pessoal da nossa geração até aceita e continua em alguns modelos antigos, mas os novos, que é o futuro da empresa, eles não aceitam esse modelo. Outro ponto, um comunicador transparente com propósito. Tem que falar a verdade, tem que ser ético, tem que ser articulado, tem que falar, comunicar, explicitar a estratégia e dizer qual o objetivo de cada um, qual o papel de cada um, dando autonomia para cada um deles. Olhando o que está na apresentação, a gente falou os motivados e resilientes, a gente falou os pensadores originais, que é a inovação, alguém que olha o futuro, os team builders, que inclui diversidade, a comunicação com clareza e catalisador. E, por último, para também não tomar todo o tempo aqui da apresentação, algumas características em função da nossa pesquisa mundial de CEOs bem-sucedidos, né? Que é a habilidade de acelerar, que é a agilidade, empoderar, não assumir coisas sobre os outros, quer dizer, o preconceito, discreto nas conquistas, humildade, continuam um must, né? Tem que ser humilde, conduta estável, etc. Então, ouvindo, estou vendo aqui o tempo que já esgotou,
mas ouvindo o que a Eduarda falou, o objetivo aqui não é ter resposta, e sim perguntas, né? Então, com tudo isso que foi falado, eu teria 4 perguntas para vocês terem na cabeça e levarem para casa. Então, primeiro ponto, no seu conselho, para ser prático, né, para não ser teórico, no seu conselho, você tem as competências adequadas e diversas para atingir seu objetivo estratégico e manter a longevidade da empresa? Essa é a primeira pergunta, que tem impacto no negócio. Segundo, eu tenho conselheiros independentes, sem vínculo emocional com a família, capaz de questionar e aportar novas ideias? Terceiro, eu tenho um plano de sucessão para formar a próxima geração de acionistas compatível com os desafios futuros de mercado? E quarto, o meu CEO, seja familiar ou executivo, é o melhor do mercado para trazer os resultados de curto prazo e com as competências para construir o futuro da empresa? Então, acho que essas são 4 perguntas importantes, olhando o público aqui de empresas familiares. Obrigado. Obrigado, Jacques. Alô? Obrigado. Obrigado, Jacques. Eu ouvi esses dias num painel, num curso, um facilitador dizendo uma frase interessante. Ele falou, às vezes as pessoas ficam procurando as respostas certas, mas antes elas precisam fazer as perguntas certas, e antes das perguntas certas elas precisam fazer certas perguntas. Então é essa a sequência, a gente precisa ir voltando para saber o que faz. Então agora eu queria passar para a participação aqui do Sérgio, que também vai falar um pouco sobre o tema. Depois a gente vai abrir para o debate com o Luciano e com vocês, ok? Boa tarde. Eu vou ficar em pé por 2 motivos. Eu prefiro falar em pé, porque o calor que vem lá de trás não é fácil, não. É só aí, viu, Sérgio? Aqui está tranquilo, aqui está fresco. É uma satisfação estar aqui e a minha contribuição é na linha de compartilhar as minhas experiências executivas e de coach, em empresas grandes e pequenas, com famílias e novas gerações também, tá? E quando eu estava ouvindo o Jacques dando as novas habilidades, ou o que a situação de tecnologia, o que a situação de diversidade, as preocupações com os fatores ambientais, de governança, as novas gerações, como tudo isso está impactando, que ele falou de ecossistema, nessa primeira slide eu chamo de contexto. E eu escrevi um livro que chama O Enigma da Liderança, onde eu conto algumas dessas histórias que eu vou simplificar aqui. Mas ouvindo o pessoal que falou antes de nós, eu ouvindo o Jacques falando, de insight que eu tive, né? O meu insight foi assim, tem muita coisa nova e tudo novo, mas tem uma coisa na liderança que vai ser mais importante, que é a essência de ser líder. Então parece que quanto mais rápido e mais para frente, mais desafios a gente tem, mais o essencial é importante. E o que é o essencial? Eu vou dividir em 3 etapas, né? Muito simples, que é engajar pessoas, entregar resultados e construir o futuro. Então tem as pessoas, tem a entrega e tem o construir o futuro. Porque esse futuro que a gente está vendo, que parece que é uma coisa que vem atropelando a gente, não, a gente é parte dessa construção. A gente está fazendo isso. De uma maneira ou outra, a gente é parte desse futuro, dessa tecnologia, a gente é parte do que vai acontecer no futuro do trabalho. A gente é parte dessa história que está acontecendo. Então a gente pode ficar assustado, assusta, mas também a gente tem que ficar muito responsável. A gente tem a responsabilidade para construir esse futuro. Eu acho que liderança
tem tudo a ver com construir contextos. E os contextos, eles estão aí. Mas como você conecta os pontos, como que você faz com que isso tenha sentido, como que você faz esses vários pontos de tudo que está acontecendo na minha empresa, tudo que está acontecendo na minha comunidade, está acontecendo na minha sociedade, no mundo, né? Como que eu conecto esses pontos para fazer sentido? Então, isso não é uma questão de ser um super-herói, como a gente viu uma foto aqui do Superman, não é essa a questão. A questão é a capacidade de criar um contexto que faça sentido para as pessoas, em geral. Na minha empresa, na minha família, na minha comunidade e na sociedade. Então, é construir um espaço, é dar sentido a um espaço. Eu dou um exemplo, por exemplo, tem o exemplo da Klabin, uma empresa centenária, uma empresa listada, mas de controle familiar, que tem feito um bom trabalho de gestão da empresa e de gestão dos interesses da família. Mas ela, há 8 anos, ela estava numa situação indefinida, eu diria. 8 anos depois, ela quadruplicou seu resultado bottom line, ela dobrou o número de empregados, ela dobrou sua capacidade de produção. E o que aconteceu? Nada de novo aconteceu, ou tudo de novo aconteceu. Criou-se um novo contexto. Um líder teve uma capacidade de articular o que estava lá de uma outra maneira. Ele falou, ó, tem uma floresta, a gente pega essa floresta, faz celulose, pega a celulose, converte em papel, e pega esse papel, faz caixa. E a gente pode, ao invés de seguir essa cadeia toda, escolher. Eu tenho a madeira, eu converto em celulose, eu vendo. Se eu vendo no mercado doméstico ou no mercado internacional. A celulose, idem. O papel, idem. Aí o que não vendeu, eu faço caixa no Brasil. Antes a discussão era, temos que vender um negócio de caixa. Ou temos que arrendar as florestas. A partir do momento que ele criou uma lógica tão óbvia quanto essa, as pessoas em todos os lugares da Klabin perceberam a força que ela tinha. E a partir do momento que eu percebo o que eu estou fazendo, o que eu faço tem... qual é a relação do que eu faço com o todo, eu me sinto parte. Para eu me sentir parte, eu preciso ver onde eu contribuo. Para eu me sentir parte da transformação do mundo, eu preciso realizar, eu preciso refletir e entender que parte que eu faço nesse mundo. Numa empresa também, no meu trabalho, naquele meu cargo, naquela minha função, as tarefas que eu estou fazendo, se você descer no nível, qual a importância que tem para o todo? A partir do momento que eu entendo a importância que tem para o todo, e eu consigo perceber o meu valor no todo, eu vejo o meu papel, a minha importância. E se eu vejo a minha importância, eu me engajo, eu quero contribuir para o resultado final. Então, o engajamento vem de um contexto onde as pessoas possam se sentir como parte importante do que eu quero construir. Bom, eu posso até entender, mas eu preciso querer. Então, esse espaço, esse contexto, ele precisa que a gente estimule um ambiente de confiança onde quem está participando sinta coragem de tomar o poder, de ser um agente, de ser um ator para fazer as coisas acontecerem. Isso é empowerment. É eu escolher tomar o poder, eu escolher agir, atuar. Eu não quero ser espectador, assistir, ver o jogo acontecer. Eu quero estar no jogo. Isso é uma escolha individual. Então, se eu me percebo num contexto, o que eu posso fazer para contribuir, o segundo passo é entregar o resultado. Para eu entregar o resultado, eu preciso assumir a responsabilidade. Preciso ter autoridade e assumir a responsabilidade para isso. Então, o líder tem que criar esse ambiente de confiança onde as pessoas que queiram possam se autorizar e assumir a responsabilidade pelo que estão fazendo, e isso gera produtividade e gera satisfação. Então, isso é um ambiente de empowerment, e o papel do líder não é uma varinha, empodere-se, isso não existe. Cada um tem que escolher se empoderar. Para se escolher empoderar,
eu preciso saber que o meu líder está me escutando. Se o meu líder não me escuta, ou se eu acho que ele não me escuta, quem tem que achar que sou eu, não é ele, estou te escutando, eu tenho que achar que ele me escuta, que ele valoriza, que ele aprecia, que ele me acolhe no que eu estou dizendo. Se o líder não fizer isso, né, não tiver essa capacidade, uma escuta ativa, né, flutuante, deixando as coisas acontecerem, eu não vou dizer para ele o que eu penso. Se eu não digo para ele o que eu penso, eu vou só repetir o que eu faço. Então, eu não vou aumentar minha produtividade e eu jamais vou inovar. Então, o líder, sabendo escutar, e escutando de verdade, não julgando, eu me sentindo livre para falar o que eu penso, extrapola isso para um time. O time se sentindo livre, você gera um time de alta performance e inovador. Um ambiente onde não há escuta da liderança, não há inovação. Porque também você não impõe uma inovação. Olha, agora vamos fazer essa inovação. Também não vai acontecer se as pessoas não entenderem e não se sentirem parte. Estão comigo? E ainda, né, a gente vê as novas gerações, vê a importância da diversidade, vê as questões de clima, fatores ambientais, governança, são uma série de valores novos, né, junto com os problemas de futuro do trabalho, junto com a compressão da classe média, né, nesse mundo tecnológico, com os empregos, né, tudo isso está acontecendo, tem um impacto muito grande nos valores. E o líder e as empresas têm que fazer a gestão da cultura dentro da empresa. E tem que acompanhar isso que está acontecendo. Então, às vezes, no trabalho, você tem que aceitar uma mãe que traga criança, faz parte, não é verdade? Porque senão você não tem a diversidade que você precisa. E a diversidade, o Jacques falou muito bem toda a importância da diversidade, né? E eu vejo, na linha do que ele falou, como a diversidade é importante, porque com ideias diferentes, com modos de ver diferentes, com atitudes diferentes, você inova. Mas também eu preciso ter uma diversidade. Não adianta eu achar que o meu cliente é igual a mim, meu cliente é igual à diversidade que tem no mundo. Para eu entender o cliente, eu preciso ter gente com a diversidade do meu cliente aqui dentro. Mas tem uma coisa que é muito importante, né, que é o processo decisório, que ele é muito alavancado quando você parte de uma boa diversidade. Diversidade de conhecimentos, diversidade de gênero, diversidade do que for. Se todo mundo pensa igual, você não enxerga uma parte das coisas. Você fica com um ponto certo. Se a CIA recruta todos os homens das melhores universidades dos Estados Unidos, não vai entender um recado do Bin Laden. É um fato. Então você fica na sua empresa, sem diversidade, tem ponto certo. Tem coisa que você não sabe que você não sabe. Então a diversidade tem essa grande importância de eliminar pontos cegos para você, líder. Porque líder, a gente falou de inteligência emocional bastante, né, em várias questões aqui. Né, mas inteligência emocional, ela, vou simplificar, mas é o que é, né? Eu me conheço, né? Então muita reflexão, muita terapia, muita conversa com várias pessoas, muitas horas no bar, né, para se conhecer. Só que não adianta você se conhecer, você tem que se administrar. Tem que saber administrar e escolher a sua reação. 3, eu tenho que ter uma forte empatia, tenho a história de escutar, de sentir o que o outro está sentindo na maior proximidade possível. Só não adianta só entender o outro, eu preciso ter capacidade de influenciar e administrar bem essa relação. É o 4º ponto. E o 5º, motivação para agir. Então, eu me conheço, eu me administro, tenho empatia e administro a relação e tenho motivação. Oh, bacana, né? Mas não precisa mais que isso. Porque o líder, além de ter toda essa inteligência emocional, para entender toda a dinâmica do relacionamento do time dele, toda a dinâmica que está acontecendo na empresa dele, e com isso construir um ambiente onde as pessoas possam se empoderar, possam arriscar, possam
realmente se vê como parte de um todo, engajar, né? O líder precisa tomar ele toma uma decisão, ele arrisca, ele pode errar. Então, tem uma coisa que tem horas que não dá para delegar. O papo é legal, a conversa é importante. Para todo mundo, você tem que ouvir todo mundo, toda a diversidade, mas tem que tomar uma decisão, senão a coisa não acontece. E essa decisão pode ser para entregar um resultado, pode ser para construir um futuro. Então, no processo decisório, tudo isso é o grande aliado do líder e do seu bom processo de decisão. Tá? Então, a questão de diversidade, a gente fala de gestão da cultura, não é trazer todo mundo igual, é trazer todo mundo construindo a cultura, todo mundo aderindo aos motivos da empresa, aderindo aos motivos do grupo, da sociedade. Como o Marcos falou aqui no começo, antes, os futuros com S no plural, se a gente não tiver capacidade de adaptação, que envolve aprendizagem, desaprendizagem, envolve vários dos tópicos que o Jacques falou, se eu não tiver a capacidade de me adaptar, eu vou morrer. Ou eu vou vender meu negócio, também pode ser uma boa alternativa. Né? Mas tem que ser uma escolha, não vender por falta de escolha. Tá bom? Então, só para lembrar, engajar pessoas, entregar resultados e construir o futuro em qualquer ordem. Tá bem? Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Agora eu queria abrir a palavra para o Luciano, para ele comentar um pouquinho as outras falas e pedir a Gabriela para a gente colocar aqui o QR Code. A gente vai ter, no lugar das projeções, um código QR. A gente só esqueceu de combinar isso com as operadoras de celular, porque o sinal daqui é ruim, mas aqueles que conseguirem, esse é um código que leva vocês a um link do SurveyMonkey, e vocês podem passar as perguntas por aí, que se a Vivo ajudar, eu recebo aqui. Mas, de qualquer forma, a gente também vai pelo modo analógico, de fazer as perguntas depois. Vamos deixar o Luciano comentar um pouquinho as falas e a gente volta, ok? Obrigado, Marcos. Bom dia a todas e a todos. Enorme prazer estar aqui nessa oportunidade de aprendizagem. E aí é sobre a aprendizagem que eu gostaria de fazer o primeiro comentário, e que foi uma referência tanto do Jacques quanto do Sérgio. E essa possibilidade de aprender sobre a emergência do novo e como ele se configura, talvez seja a principal competência, a competência master, vamos dizer assim, de produção desses futuros. Eu estava conversando aqui com uma das organizadoras do evento, desculpa, eu não me recordo o seu nome, no começo, Marisa, de como uma simples reorganização das mesas em relação aos eventos anteriores provoca muito mais condições de conversação entre vocês. Vocês devem ter visto nas imagens dos anos anteriores, era uma sala de aula. E hoje tem mesas onde vocês podem, nessa nova configuração, produzir, tenho certeza, muito mais conversações que em oportunidades anteriores. O que quer dizer o seguinte: às vezes, muito pouco, às vezes um tweet, você modificar uma pequena forma de como uma comunicação circula dentro da corporação e como um arranjo físico é colocado. De onde os antropólogos já estudaram isso nas organizações, de onde o cafezinho fica disponível, a possibilidade de aprendizagem dinâmica, emergente, que produz o futuro, não que prevê o futuro. O futuro não é previsto, eu acho que ficou absolutamente claro aqui. O futuro é provocado. E ele é provocado pelas formas conversacionais e as novas histórias, narrativas e novas metáforas que a gente pode criar dentro das organizações. Então, isso para mim é aprendizagem, que, de novo, pode depender, por exemplo, de uma simples reconfiguração dos ambientes físicos. Não falando de colocar tobogã na sua empresa, tá? É uma coisa do Google, lá que eles estudaram e não deu certo, diga-se de passagem, e não foram ágeis o suficiente para tomar do risco, observar que não deu certo e retirar.
porque aquilo é uma bobagem. Mas aqui deu certo, essa configuração. Então, me digam depois que não deu certo no debate, se vocês não estão mais à vontade para estabelecer conversações que constroem novas aprendizagens com possibilidades de o que as pessoas estão falando agora como desaprender. Que, na verdade, eu trato como esquecer o passado, gradualmente. Então, esse é o primeiro ponto que foi referido na fala dos colegas, que eu acho muito, absolutamente essencial para regular tudo isso. Então, aprendizagem. E essa aprendizagem, obviamente, independe da idade. Tá certo? Tem vários ditos populares que nos desfavorecem como pessoas de mais idade. Eu vejo muitas pessoas jovens aqui também, mas muitos de nós, líderes de empresas, temos um pouco mais de idade. A psicologia e a neurociência já nos garantem de forma científica que nós somos capazes, sim, de criar novas relações de conhecimento até uma idade bastante tardia. Eu fui atrás de estudo por razões óbvias, e sempre que tem alguém do Sebrae, eu peço para que crie o prêmio Velho Empreendedor, para a gente poder participar também desse mundo, de uma forma institucionalmente validada. Mas tem uma coisa que nós mais velhos, ao aprendermos, ao nos jogarmos nessa piscina de risco que é a mudança, a gente não é muito bom, é lidar com o medo. Por que as novas gerações são tidas mais aptas a lidar com o medo? Porque elas jogam mais. Vou só jogar essa coisa. Videogame, vocês podem não acreditar nisso, mas está sendo estudado seriamente. Videogame, e também montanhas russas, mas aí é mais amedrontador ainda. Videogames são uma forma... Eu não estou falando de videogames de violência ou de sexo extremo, essas coisas não. Videogames porque você tem que tomar decisões num ambiente controlado, mas que vale sua vida. A vida no jogo, claro. Mas isso exercita nossa disposição mental para lidar com o medo e ainda assim tomar uma decisão catastrófica. Então isso vai ser absolutamente necessário nesse mundo de complexidade e VUCA, extrema ambiguidade e incerteza, que meus colegas e o Marcelo tão brilhantemente descreveram. A gente tem que aprender a lidar com esse medo, e uma das formas que eu entendo que é possível lidar com esse medo dentro do ambiente corporativo é distribuir a informação e a capacidade de aprendizagem. Como faz, por exemplo, o Spotify? Como faz o Magazine Luiza, agora Magalu, não é? Que nesse processo, de forma bold, né, de forma enfática, trocou até o nome. Para você trocar o nome é um negócio sério. Imagine você trocando seu nome. Por isso que nome social e toda a diversidade que meus colegas tão brilhantemente defenderam é absolutamente essencial nesses processos de aprendizagem e transformação. Mas o Spotify, por exemplo, criou os famosos, hoje já famosos, vocês podem facilmente achar no YouTube como eles funcionam, os squads, que são times de guerrilha dentro da companhia, com o poder de decidir mudar o software, sem perguntar ao CEO. Vou repetir, sem perguntar ao CEO. De repente, alguém na alta gerência acorda e o Spotify está diferente. Isso é bold, isso é ousado, mas é a forma que o Spotify encontrou para liderar 5.000 pessoas, espalhadas geograficamente pelo planeta inteiro. E isso é essencial. Essa é uma forma de lidar com o medo, é distribuí-lo. Você fica com menos dele. 2 pontos para finalizar. Era só um comentário, e eu espero estar comentando. Comentadores nunca comentam o que os palestrantes dizem, né? Mas eu espero que está montando essas relações. Tem um ponto que foi, aí eu vou dizer talvez tangenciado pelos meus colegas, mas que eu queria enfatizar muito, é que essa aprendizagem e essa liderança pela distribuição do risco e do medo, ele depende muito de criatividade.
Mas a gente trata muitas vezes criatividade como um dom. Fulano é criativo, quase como uma qualificação de uma pessoa. Criatividade, do ponto de vista da psicologia, da conduta humana, da produção da subjetividade, é um processo. E, como tal, de novo, é objeto de aprendizagem. Todo mundo pode ser apto a criar coisas, a produzir inovação de maneira criativa. Não é? As escolas não formam muito bem isso, a universidade não forma muito bem isso. Aliás, voltando às escolas, a educação infantil forma muito bem isso. Se vocês ainda têm filhos ou filhas pequenininhos, vejam como eles estão absolutamente animados com as coisas, as melecas pregadas na parede e todas as coisas que eles estão produzindo, que são publicizadas, jogadas pelas paredes. Me mostra uma faculdade na qual as paredes não são só instrumento de contenção e controle, para impedir que o aluno vá embora. Aliás, a SESI School faz isso, aqui mesmo no Porto Digital. As paredes são displays, são vitrines da produção interna das pessoas. Mas isso é muito mais comum na educação infantil. Então, talvez toda a educação devesse imitar um pouco mais a educação infantil, porque lá a criatividade é um processo diariamente, cotidianamente instigado. Não é? Faz isso, faz aquilo, faz isso. O sol pode ser vermelho, pode ser roxo. Aliás, ele vai ser roxo um dia. As crianças, na verdade, estão produzindo um futuro possível. Então, a gente tem que trabalhar muito esse aspecto da criatividade. E a criatividade, principalmente, gente, nos modelos de negócio, que é onde a gente vai realizar essa transformação para produzir um dos futuros que nos mantém no jogo. E, por exemplo, o Jacques falou dos MBAs, ninguém mais quer MBA. Então, a Porto Business School, por exemplo, em associação com a SESI School, fez agora um MBA por assinatura. Você não precisa fazer ele todo de uma vez. Você vai fazendo em partes, focando em resolver problemas dentro da sua corporação. Você passa 6 meses fora, tem outros problemas, você volta e assim por diante. Então, é um MBA, mas reconfigurado criativamente para atender às demandas de uma aprendizagem inovadora e apta para a transformação. E isso tem a ver em como a gente tem que transformar nossas universidades, ultrapassando definitivamente o tripé tradicional de ensino, pesquisa e extensão para pesquisa voltada para a produção desses futuros, educação para a criação de cenários de aprendizagem transformadores e inovação, porque você atende de fato as demandas emergentes da sociedade. Eu acredito que é suficiente para começar, não é, Marcos? Sim, já Obrigado. Tem bastante conteúdo. Eu queria começar aqui fazendo uma provocação ao Sérgio, que a gente recebeu aqui por via eletrônica, né? E eu estou entendendo que está explorando um ponto importante, que é essa maior longevidade da gente, né? Então, hoje, a gente já é capaz de identificar empresas com 3 gerações, mas em pouco tempo nós vamos acabar tendo empresas com 4 gerações da mesma família convivendo no poder. E a pergunta diz o seguinte: as empresas familiares estão preparadas para gerir 4 gerações ao mesmo tempo dentro de suas empresas? É difícil responder isso na empresa familiar, né? Eu não sei se a gente está preparado na nossa casa para a longevidade, as questões de emprego. Você vai ter as 4 gerações, às vezes, dividindo a mesma casa, essa grande família de novo, né? E isso é muito difícil, porque se a gente não conseguir um desenvolvimento da capacidade de relacionamento, de conversa, né? Se a gente ficar cada um dentro dos seus rótulos e não souber escutar de verdade, o desafio é gigantesco. Então, acho que é um desafio novo, é um desafio importante, que passa pela essência de saber conversar. O diálogo, né? O diálogo é a solução. Muito bom. Vou fazer outra pergunta aqui ao Jacques, que a gente recebeu. Nesse contexto de liderança e modelos de líder e modelos de liderança, né? O que o Brasil pode aprender de Israel? Bom, o ecossistema que tem Israel,
eu acho que cada ecossistema de inovação ele é único, né? Em função da cultura, da história, das pessoas. Eu já fui no Silicon Valley, como eu falei, eu faço essa missão anual para Israel e espero ano que vem ir para a China, conhecer o ecossistema deles. O que dá para se aprender é que o resultado ele é extremamente impactante, né? Então, independente de como ele é feito, em 2 minutos explicando um pouco do ecossistema de Israel, porque ele é único. O ecossistema de Israel ele é composto por vários agentes, né? Tem o agente do governo, que ele ajuda as empresas startups. Por exemplo, se você quer abrir uma empresa lá, o governo te dá, ele te empresta 50% do valor do investimento a fundo perdido. Se você falha, você não precisa devolver o dinheiro, né? E por quê? Porque ele sabe que a segunda empresa que você vai abrir, a tua chance de sucesso é muito alta. Segundo, o governo também, lá em Israel você tem 300 centros de pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas internacionais. Você vê lá Google, Microsoft, várias empresas de farma, etc. O governo israelense ele paga metade do salário dessas pessoas que estão no centro durante 2 anos, né? Então, o governo tem um papel importante. Segundo, o papel é o papel eu diria, das Forças Armadas, né? As Forças Armadas lá, em função da pressão de segurança, eles não têm só o Exército, Marinha e Aeronáutica, mas eles também têm uma divisão chamada A200. A A200 é a divisão de tecnologia. O serviço militar ele é obrigatório para homens durante 3 anos e mulheres de 2 anos. Então, depois de 3 anos, você sai de lá, quando você sai em especialista em tecnologia. E várias dessas pessoas acabam abrindo empresas de tecnologia. Então, você tem uma série de empresas hoje, principalmente na área de cybersecurity, que são agentes seja do Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel, ou seja do Exército. Terceiro, você tem fundos internacionais. Israel recebe hoje 6 bilhões de dólares de investimentos para as startups. Há 5 anos atrás, 90% desses investidores vinham dos Estados Unidos. O ano passado, foram 60% dos Estados Unidos e 30% vem da China. Hoje a China é um grande investidor de empresas israelenses. Fora que vocês têm o Venture Capital, então você tem um ecossistema que é único. E ele foi desenvolvido em função da história da própria formação de Israel. Israel tem 70 anos, era um deserto, né? Cercado de inimigos por todos os lados, e ele teve que ser inovador, né? Então ele foi inovador na segurança. Ao mesmo tempo, na década de 80, emigraram 1 milhão de russos para o Estado de Israel, e que ali vieram cientistas, matemáticos, físicos, etc., e juntou a tecnologia com a imigração, com a pressão, e isso criou o ecossistema. Os Estados Unidos, o Silicon Valley, é um outro sistema, que também tem resultados expressivos. E a China, hoje, dizem que é um novo hub de ecossistema. O Brasil, ele, com muita resiliência, está criando o seu hub de ecossistema. Então, você tem aqui em Recife, você tem no sul do país, você tem hoje vários ecossistemas sendo montados. E você já tem algumas empresas unicórnio de grande sucesso aqui no Brasil. Então, o que a gente pode aprender é que, através da tecnologia, a gente pode ter bons resultados, impacto no mercado, uma projeção não só no Brasil, como fora do Brasil, e uma boa formação de novos skills que a gente precisa para compor o nosso futuro. Antes de abrir para a opção analógica de pergunta, eu queria só fazer uma provocação ao Luciano, né? A gente ouviu o Jacques e o Sérgio falarem sobre essa coisa de desaprender, né? Que às vezes a gente precisa realmente esvaziar a memória.
como é que... Agora, isso tem todo o jeitão de um ponto cego. Né? Quando é que eu, na tua opinião, quando é que eu entendo que eu preciso desaprender alguma coisa para passar para o próximo nível? Obrigado, Marcos. É através do outro. Isso foi extremamente enfatizado aqui. Tem um conceito no dialogismo, que é a disciplina dentro da filosofia e dos estudos de linguagem que explora isso, e que chama excedente de visão. É por isso que a questão da diversidade é tão importante. Mesmo 2 ou 3 pessoas de raças diferentes, ou de gêneros diferentes, estudam no mesmo lugar, fazem o mesmo curso, mas eles têm cosmovisões diferentes e ganham esse excedente de visão, e que é muito simples de explicar. Só vocês podem ver o painel atrás de mim. Eu sinto seu calor, nós dois principalmente aqui. Aqui também, viu? O Jacques está bem, mas a gente está com muito calor aqui. Não é aquela luz aqui, então, mas só vocês podem ver o painel, eu posso sentir. Excedente de visão é algo que você ganha unicamente pelo diálogo com o outro. Então, se você instigar diálogo pelas vias mais diversas, e vai ser difícil, porque o diálogo provoca tensões, é da natureza do diálogo, a provocação de tensões, mas não há emergência do novo no morto. O morto não tem tensão nenhuma, tá certo? Ele não vai inovar também. Alguém quer fazer alguma pergunta pela via? Pronto, temos uma lá. Joaquim Cruz, pela segunda vez fazendo uma pergunta, e olha que eu estou me controlando, hein? Essa pergunta eu queria fazer para o Sérgio. Pois não. Sérgio, eu, como falei na minha primeira pergunta, eu tenho atuado como C-Level e como conselheiro há algum tempo e em diversos segmentos. E quero fazer um registro aqui, que um dos meus orgulhos foi ter participado do Banco do Nordeste, uma instituição pela qual eu tenho um profundo orgulho e admiração. Vencidas as etapas do propósito engajador, vencidas as etapas de definição de estratégia, vencida a etapa de arquitetar isso em instrumentos de governança e de gestão de times. Eu tenho percebido em todos esses fóruns, em nível de C-Level, em nível de conselheiro, que o reconhecimento e recompensa, além do propósito engajador, mas que o tema reconhecimento e recompensa, ele gera uma grande polêmica e é muito vencido pela visão finance oriented. O que é que você, em sua perspectiva, entende? Isso é viabilizador de estratégias organizacionais de perenidade ou não? Então, a gente vê o tema de remuneração bastante presente, né, no C-Level, nos boards, e sempre você acaba indo muito para o lado financeiro. Realmente ele é preponderante. Tem muito a questão de qual é a métrica que está correspondente à geração de valor. Normalmente essa métrica você calcula dos métodos financeiros, né? Seja fluxo de caixa, EVA, enfim, do que for. Entretanto, há sim uma tendência a se considerar outras metas, além da financeira, que continua preponderante. Então, no caso das 3 empresas que eu conheço muito bem o sistema de remuneração desses níveis, há a cada ano um percentual maior que você coloca para metas de ESG, na linguagem que o Jacques trouxe aqui, ou ODS, que é de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Você ter projetos, você ter temas de qualidade sendo incluídos no composto que vai desenhar a remuneração. Então, você tem a sustentabilidade, você tem a segurança do trabalho, você tem o desenvolvimento de pessoas, entrando numa parcela menor do que as financeiras, mas numa parcela crescente. Eu não sei se eu te respondi, eu acho que sim. A gente vai lutar muito para colocar essas outras variáveis para realmente gerar um valor para o acionista e para toda a sociedade, né? Pensar no conjunto de todos os stakeholders.
Ainda tem muita discussão, muita coisa para acontecer, mas eu vejo uma tendência positiva. Não sei você, Joaquim. Deixa eu mesclar uma pergunta minha. Também queria fazer uma pergunta ao Jacques com base no que o Sérgio falou. O Sérgio falou muito dessa coisa de articular uma nova realidade, contextos, né? Construir o futuro. E quando a gente tangibiliza isso em algumas pessoas, fica mais fácil da gente identificar quem você acha que são os benchmarks no mundo aí de líderes que estão conseguindo construir esses novos contextos e delinear um futuro aí por si. Acho que são aqueles que pensam fora da caixa, né? Eu acho que, falando aqui talvez no nível até estratosférico, se você vê o que o Elon Musk fala, é uma pessoa interessante. Quando ele comenta, ou quando ele fala algumas coisas, né? Algumas falas dele. Perguntaram para ele, você não tem medo do carro autônomo, do self-driven car? Ele falou, não, daqui a 20 anos vão achar absurdo de ter entregue a humanos a direção de carros de algumas centenas de quilos ou toneladas que matam pessoas. Interessante o futuro, a resposta dele. Né? Quando pergunto assim, o Jack Ma lá da Alibaba perguntou para ele, mas por que você está perdendo tempo naquela sua empresa SpaceX de ir para Marte? Não estou perdendo tempo. A gente já gasta 99% de tudo que a gente faz aqui para a Terra. 1% é para lá e é muito pouco. Talvez lá tenha recursos minerais, talvez lá a gente possa mandar uma parte da população para viver melhor, talvez lá a gente construa um novo mundo. Então, estratosfericamente falando, ele é um líder que pensa muito diferente. E ele tem lá a empresa de carros dele, etc. E outros líderes, né, que pensam diferente e estão muito mais ligados hoje à área de tecnologia, seja a Microsoft, Google, Amazon, etc. Então, acho que são esses líderes que puxam e fazem a gente pensar. Né? Você vê, e tudo tem consequência na cadeia. Nos Estados Unidos, uma preocupação hoje é que com os carros autônomos você vai ter menos acidentes. Tendo menos acidentes, você tem menos mortos. Tendo menos mortos, você tem menos doadores de órgãos. Então, já tem uma preocupação de onde vamos ter os doadores de órgãos no futuro. Então, são questões, são líderes que fazem a gente pensar num futuro diferente. Boa, obrigado. Eu tenho mais uma pergunta aqui, né? A gente já está no limite do tempo. Mas... primeiramente... Alô? Primeiramente, parabéns pelo painel, muito bom. Meu nome é Ricardo Francischini, sou do Francischini Moraes Advogados. Sou advogado, eu queria fazer uma pergunta para o Luciano. Luciano disse que para você trabalhar o medo, você tem que distribuir, né? Até que ponto esse medo distribuindo para não gerar desconfiança? Como a gente trabalha essa distribuição para não gerar desconfiança dos seus colaboradores? Se fosse para mim, eu não ia buscar. Você é o distribuidor aqui, cara. Que pergunta maravilhosa, Caio, porque eu pelo menos, eu esqueci de falar talvez do eixo fundante de toda os processos de aprendizagem criativa, que é a confiança no outro. Isso tem sido, inclusive, objeto de uma pesquisa muito interessante da FGV, da pessoa da pesquisadora Carmen Migueles, onde ele, com seus assistentes, identificaram uma correlação, inclusive, com a produtividade no Brasil, em que nós temos uma estrutura de comando e liderança que não confia
no outro. Portanto, não distribui informações, isso foi comentado inclusive pelo Marcelo e pelo Alcides, se eu não me engano, não distribui informações de maneira adequada. Portanto, obviamente, ela leva em consideração que nós temos um sistema educacional que também não ajuda na produtividade, mas ela descobriu no fator confiança entre a liderança e os comandados, ou nesse caso, na desconfiança, um fator de fragilidade do sistema de produção mesmo na empresa. Isso se reverte, obviamente, no que falávamos também, em como você distribuir a confiança, o medo para dentro de squads ou times, mas o que uniria eles, caso a gente vencesse essa etapa, é o propósito. O propósito foi recomendado aqui, talvez como ao lado de aprendizagem, como uma das coisas absolutamente centrais da organização de uma heterarquia, né, como a gente chama, algo mais horizontalizado em relação às hierarquias tradicionais. Não vai funcionar esse sistema heterárquico, mais horizontalizado, se a gente não produz confiança em relação ao propósito do grupo. Vamos para uma última pergunta, porque a gente tem o tempo, mas eu vou lembrar o seguinte, esse link, se vocês quiserem, tem espaço para colocar a pergunta, eu me comprometo a encaminhar para o pessoal, só para a gente manter o horário, porque já estão 1h05, mas se vocês mandarem a pergunta por esse link, eu distribuo isso para eles. Isso. Então vamos fazer uma última pergunta, Léo, porque o Leonardo mandou no digital, mandou no papel e vai fazendo a coisa. Então ele ganhou com 3 Omnichannel. No digital eu mandei no papel. Mas, Sérgio, eu queria ouvir a tua opinião em relação aos millennials versus o papel do líder. Né? Em algumas posições que eu ocupo, acabo tendo um relacionamento muito próximo aos millennials. Eu exercito sempre o diálogo, conversa, uma escuta ativa, como tu mencionasse. Eu diria que até procuro exercitar um acolhimento, né? Eu acho que as gerações, os millennials, continuam sendo jovens, com as inseguranças inerentes aos jovens. Eu acho que o acolhimento sempre acaba trazendo resultados muito positivos, porque a entrega deles é muito gratificante, mas, ainda assim, eventualmente, eu encontro algum jovem que continua com essa ansiedade um pouco mais elevada. E o que o líder pode fazer além de tudo isso, assim, além dessa conversa, além dessa escuta ativa, desse acolhimento? Tem alguma coisa a mais que o líder possa fazer em relação aos millennials? Vou ter que pedir ajuda depois, porque a minha resposta é: depois que você faz tudo isso, pouca coisa pode ser feita pelo líder se ele fez isso tudo o que você está falando. Eu acho que a gente tem que se desenvolver muito nessa habilidade de lidar com a questão da ansiedade, foi colocado nas apresentações anteriores, essa ansiedade. Eu acho que saúde mental, né, foi o tópico colocado, eu acho isso importantíssimo, tem consequências, todo mundo tem falado mais e mais, né? Então, eu acho que é um problema que transcende o líder, é um problema social, é um problema da organização que tem que ter apoio. Acho que você está fazendo a sua parte, né? Acho que você pode recomendar uma terapia, pode recomendar fazer esportes, mas a sua parte você está fazendo. É o desafio que a gente tem como educador, como líder, na minha modesta opinião. Complementar rapidamente, porque às vezes let it be. Deixa a pessoa exercitar a sua ansiedade e talvez isso seja fonte, inclusive, de uma tensão criativa. Eu digo isso porque nós recebemos programadores de empresas muito cool, onde você tem que ser muito expansivo, participar de times, e tem desenvolvedores que só querem colocar o seu HUD, né, e fazer código. Eles não querem participar de dinâmicas extraordinárias de inovação. Tal, assim. E a gente aprendeu na Joy Street que talvez aquela pessoa que é um excelente programador,
ela deve ser deixada ali, exatamente onde ela quer. E as entregas são maravilhosas, ele vai gradualmente produzindo níveis outros de diálogo e conversação, mas num ritmo que não é o da empresa muito expansiva demais. Então, talvez isso seja parte da diversidade. Claro, não em níveis que precisem de terapia, como o Sérgio recomendou, mas criar tensões é parte de criar contexto para a criatividade. Eu, infelizmente, vou ter que ser o chato e vou ter que terminar, porque a gente já passou do tempo, mas eu queria lembrar que os nossos convidados vão estar aqui conosco na hora do almoço. Quem quiser conversar e fazer perguntas a eles, eles vão estar aqui. De novo, o link está disponível, a gente encaminha para eles. Queria agradecer de novo e aproveitar a oportunidade, ainda que a gente esteja aqui falando de liderança, né, lembrar alguma coisa que eu sempre digo quando falo aqui do Porto Digital. Eu acho interessante e importante as pessoas irem ao Vale do Silício, irem à China, irem a Israel, mais de uma vez, inclusive, para entender que o mundo é grande. Mas é inconcebível alguém daqui não conhecer o Porto Digital. A gente tem que conhecer, essa é uma estrutura, é um benchmark mundial, né, já foi reconhecida como um dos grandes clusters de empreendedorismo no mundo. Então não tem desculpa, está aqui no nosso quintal, as pessoas são super acessíveis. Fica aqui mais um reforço do convite a conhecer o Porto. Tá bom? Muito obrigado a todos.